volta para o segundo bloco do Sobriedade Sim, hoje com um casal de agentes da Pastoral da Sobriedade. Ele, um dependente que agora já se imbuiu de toda a vontade do espírito, do guerreiro mesmo, que só por hoje, mas com a fé de que é para sempre, largou seus vícios de predileção. Acompanhado da Lucília, que é a esposa, e a gente aqui, eu e a Eliana, como mulheres, estavam trocando umas ideias, porque ele ficou durante muitos anos, durante quantos anos? Uns 15 anos, né, na adicção. E durante alguns outros, uns 5, 6 anos, como a Lucília dizia, durante o casamento deles, os primeiros anos, os primeiros 6 anos, aquilo não atrapalhou a Lucília, porque ele era ainda o provedor da casa, ele a tratava bem, então aquilo não mexeu com ela. Para você isso significava o quê? A maconha não faz mal, porque até então você achava que era só maconha, ou assim, enquanto não me afetar, ele pode usar? Não, porque assim, eu venho, igual eu falei, de uma família bem assim, religiosa, meus pais, sabe? Sempre frequentou a igreja. Então, os princípios da igreja, que eu acho que o casamento é indissolúvel. Tá. E quando eu casei achando que eu creio em Deus, que Deus transforma e pode mudar as pessoas. E todo dia eu pedia, Senhor, eu quero que uma transformação na minha vida, na minha família, porque não é à toa que o Senhor colocou ele na minha vida, sabe? E assim, eu acho que o nosso casamento não teve separação até assim, porque eu tenho Você tinha essa convicção. essa convicção que Deus pode mudar a vida da gente. Basta a gente ter persistência, né? Que fantástico, legal, né? Muito lindo. Fantástico, essa tranquilidade, Confiança, essa confiança, fé, essa né? certeza, né, de que Deus ia vai. acontecer, que Deus ia agir na tua vida, né? Eu sempre tive. Que bom. Que coisa maravilhosa, porque a maioria das pessoas que a gente conhece e fica sabendo se exasperam, se exaltam e muitas vezes não sabem o que fazer, a quem recorrer, né? E muitas vezes põem os pés pelas mãos, né? Você lia alguma coisa a respeito de dependência química? Você se informava? Tentou frequentar algum grupo, alguma coisa, não? Assim, a gente sempre conversava. Ele falava assim, quando eu quiser eu paro. Né? Todo mundo Como todo fala, bom né? usuário. Eu não sou dependente. Eu uso porque... Eu quero. Porque eu quero, a hora que eu quiser parar, eu paro. E eu, Anderson, as coisas não é dessa forma. E foi mudando, né? Aí até um dia que a gente foi conversar, então ele não quis conversar. Aí eu já, né? Espera aí um pouco. Deixa eu perguntar, quer dizer, acontecia um DR aí, discutia a relação, Isso. mas discutia a relação numa boa ou saía No começo, briga? numa boa. Ah, Numa boa. ah, Né? Que daí ele fala assim, eu não quero conversar no assunto. Aí ele virava as costas, ia deitar, sabe? Ou ia, porque eu morava no fundo da casa da minha mãe, ia na minha mãe. Então, desfocava o assunto, sabe? Então eu ficava, tipo, falando com as paredes. tá. E aí eu ficava, ai meu Deus do céu, tem uma solução. Você já tinha filhos? Eu tinha. O Pedro tinha 5 anos. Tá. E o Pedro já tinha te visto alguma vez alterado, não, Anderson? Já me viu alterado, sim. Nessa idade ele já me viu alterado. Ele, certo que meio não entendia, mas assim, preocupado sempre com a mãe, né, assustado. Isso aí, inclusive, também atrapalhou um pouco psicologicamente ele, que a gente teve que passar com um psicólogo, dormir assustado, né? E depois de muitos anos, a gente foi prestar atenção nisso, né? Que ele não estava indo bem na escola. Foi uma responsabilidade muito grande da minha parte, né? Mas ele viu, ele com certeza, o cheiro também, que às vezes de manhã cedo eu levantava, o primeiro a levantar fumava no quintal. Com certeza ele sentiu o cheiro também, né? Isso pesou na sua decisão de se tratar? Olha, não
de se Demorou recuperar? muitos anos depois ainda. Foi viu? muito Foi tempo. muitos anos. Até eu aceitar a minha internação, tudo. A sua adicção, né? Adicção, realmente. Eu já tinha vontade de parar. Muitas vezes eu jogava fora, ficava 2, 3 dias sem usar e voltava, comprava de novo. Né? Isso dentro de mim, eu já tinha vontade, só que eu já não conseguia. Entendeu? Entendi. Mas eu não aceitava a internação. Aquele refrão de uso quando quero e paro a hora que Isso. quiser já não funcionava. Eu já não aceitava a internação. Eu aceitava que eu era um dependente, mas não queria aceitar, porque aquele negócio, aí todo mundo vai saber, mas todo mundo já sabia. Já sabia, é verdade. Né? Quem não sabia que os outros sabiam era você. Era eu, realmente. Entendi. E no fim, como ela já estava conversando, já não tinha, né, diálogos, né, já era o crack, já era direto, né? Então eu não tinha diálogo, eu estava construindo na minha frente da minha casa uma lavanderia, né, como. Ali era o lugar que eu usava e o pequeno sempre perguntava para mim, onde que o pai tá, mãe? Seu pai, ela acho que não disfarça, né? Seu pai foi ver um negócio na ferramenta dele e ele sempre que perguntava e, poxa, mas por que o pai não ficava? E aquilo, sabe, acho que um dia ela se cansou de mim e pôs um ponto final. Pôs um ponto final, separou. Foi para casa da mãe dela, eu acho que isso aí foi a melhor coisa que ela fez, para dar um chacoalhão em mim, né? Isso aí eu fui, poxa, não é por aí, eu me internei, né? Deixa eu falar agora com a Lucília, porque no começo ela estava falando para a gente que vinha de uma família religiosa e que para ela o casamento era indissolúvel. Chegou num ponto que ficou insustentável e você chegou à conclusão que não, que também o sofrimento tinha eu fui na igreja. Um limite. Eu fui na igreja, aí eu conversei com o padre, expliquei, conversei, me abri, porque eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, o que eu faço? Aí ela falou assim, ai filha, eu não sei o que você faz. Aí eu desci na igreja, aí conversei com o padre, acho que era o padre Edmilson que estava na época. Ele falou assim, olha, se ele não quer se internar, tudo bem, a gente não quer que uma família seja destruída, mas não é você que está provocando isso e você já fez o possível e impossível, né? Porque a gente sempre conversava, quando eu queria conversar, né? Senão era aquela gritaria, né? Porque a vida é assim, né? Quando tem um dependente. Conversei com ele, chorei muito, sabe? Ele falou assim pra mim, conversa com ele se ele quer uma internação. Aí nós fomos, eu na casa do meu sogro, conversamos com ele, com a minha sogra, que eles também são bem religiosos. Que nem capítulo de novela. A gente volta já já, não sai daí, ela vai contar o que aconteceu depois.